Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Eslen Podcast. Hoje nós temos aqui Fábio Perim pela terceira vez, Terceira vez. Aqui no nosso podcast. Ele é psicólogo, mestre em neurociências e especialista em neuropsicologia. Fábio, antes da gente começar no tema impulsividade, a Armi te mandou um presente, depois eu te alcanço aí que a mesa ficou... Perfeito, ficou longe, né? Mas a Armi te mandou um presente aqui, ó, a gente tem umas camisetas, um boné, tu que curte aí um bonezinho pra você andar com seu skate. E não queimar o nariz. É pra tampar o nariz. Maior concentração de nariz da América Latina tá nessa sala aqui nesse exato momento. O Carlão também ali, o nosso cameraman não se salva muito, mas o pica-pau mestre ainda é o... Mas com a idade, né? Talvez eu chegue lá. Um dia eu vou chegar lá. Você chegar, velho. Vai me alcançar. Um dia vai dar bom. O Jean tá perto também, né? Tá tudo o João. O João também. Embaçado. Você que quer comprar uma roupa de qualidade, entre no site da Armi e você pode usar o cupom ESLEN, www.armibr.com.br, use o cupom ESLEN que você ganha um descontinho lá nas suas compras das roupas da Armi, ok? Roupas tecnológicas para você treinar e também para você usar aí casualmente quando você precisar. Obrigado, Armi, pelo apoio ao nosso podcast aqui. Fábio, e aí, cara? Impulsividade. Pô, cara, tema, acho que nos dias atuais, considerando o número de patologias que a impulsividade atravessa, talvez seja um dos temas mais importantes que a gente tem hoje, ou não? Eu acho que impulsividade é, sim, um tema bastante relevante em vários aspectos, né? Eu acho que é uma questão que atravessa vários quadros, certo? Então ela acaba tendo uma relevância muito grande, né? Impulsividade não é um tema necessariamente novo na psicologia, né? E eu diria que minha grande referência em impulsividade é o Dr. Leandro Malloy Diniz, né? A tese de doutorado, aqui, né? Já esteve aqui, a tese de doutorado dele é com impulsividade. Ele analisava um perfil genético relacionado à impulsividade, né, que acredito relacionado aos receptores serotonérgicos. Eu acredito que era o receptor 5-HT1A ou 5-HT2B, que são mais relacionados com o controle dopaminérgico, né? Mas a gente entende que a impulsividade é um padrão que, de certa forma, está presente em inúmeros quadros, né? Então você vai pegar o TDAH, obviamente, né? Que muitas vezes é o TDAHI, né? Mas aí você vai ter ela presente nos transtornos de humor bipolar, você vai ter ela presente em transtornos de personalidade, borderline, né? Você vai ter ela presente também nos transtornos de ansiedade. Então a impulsividade... De substância, né? Então a impulsividade ela acaba sendo um elemento transdiagnóstico, né? E nessa perspectiva que a gente vem discutindo muito de psicologia baseada em processos, esses elementos transdiagnósticos acabam tendo uma importância bastante grande, porque muitas vezes os fatores que a gente usa para lidar com essas impulsividades podem ser comuns, né? Comuns a eles, né? Deixa eu te atravessar aqui só para a gente ir pegando fio. No momento que a gente está gravando esse podcast, tem algumas notícias saíram no dia de ontem sobre as bets e os cassinos online aqui no Brasil, mostrando primeiro que tá bizarro assim, a situação, e mostrando também a notícia, quando você vai ler ela um pouco mais no detalhe, foi um levantamento feito pelo Banco Central, pelo Bacen, mostrando que dos 12 bilhões destinados por Bolsa Família por mês, 3 pararam dentro das bets. E aí, quando você vai ler o relatório na íntegra ali, justamente a galera mais pobre é a galera que é mais vulnerável a fazer essas apostas. E, obviamente, a gente entende que, na medida em que você vai perdendo dinheiro e continua apostando, imagino eu que dentro desse cenário esteja presente a impulsividade. Aí a pergunta que eu te faço é, você sabe se tem alguma correlação entre nível socioeconômico e controle de impulsividade? Eu imagino que quanto maior é a educação da pessoa, provavelmente mais protegida ela está, porque ela tem mais recursos comportamentais e cognitivos de frear a impulsividade, né?
Cara, eu imagino, eu não conheço esses dados, mas eu imagino que tenha em alguns aspectos, né? Mas a gente não pode atribuir à educação ou à formação necessariamente uma melhora do controle inibitório, certo? Você tem pessoas que efetivamente têm uma formação, sabem do dano de uma aposta e vão apostar, certo? Por quê? Porque o que normalmente controla a aposta não é ganhar, é a expectativa de ganho, né? Se você for ver jogadores compulsivos, eles têm grandes perdas, daí eles jogam e recuperam dinheiro, às vezes até ganham mais dinheiro, eles não param de jogar, certo? Porque é aquele estado de excitação em relação à aposta, de vir o número, de conseguir, ele é efetivamente bastante sedutor, né? E ele acaba controlando o comportamento. Então, não necessariamente o conhecimento vai melhorar a capacidade inibitória, né? Mas óbvio que a pessoa tendo mais formação, ela tem mais recursos para analisar isso, para repensar isso fora do contexto de aposta, mas não necessariamente para inibir esse comportamento, né? Eu trabalhei com apostadores, gente que tinha mestrado e doutorado, né? E mesmo assim não consegue, de certa forma, evitar o contexto de apostas, né? Então, é interessante isso que você falou, né? Porque quando a gente pensa em impulsividade, a gente tem uma ideia geral de impulsividade. E uma das coisas assim que, às vezes, me chama a atenção, eu ia dizer que incomoda, mas é que me chama a atenção, né? Quando a gente está pensando numa perspectiva ligada à ciência, né? A gente sempre tem a questão da linguagem, né? Do que a gente considera impulsividade, né? Então, é a questão do conceito de impulsividade. E, geralmente, a gente pensa na impulsividade como atitudes intempestivas, sem planejamento ou sem uma avaliação adequada das consequências delas, né? E, na verdade, eu gosto de dizer que impulsividade é alguma coisa que deu errado, certo? Você só julga algo como impulsivo quando ela deu merda, né? Quando a coisa efetivamente não deu errado, a gente tende a reproduzir ela, né? E por isso que a coisa da aposta, ela chama atenção, porque geralmente a gente perde muito mais do que ganha, né? E as perdas que deveriam ter um efeito punitivo não têm o efeito punitivo que a gente espera nelas. Então, se a pessoa perde e continua apostando, tem alguma outra coisa que está controlando esse comportamento, que não é a aposta, né? E eu acredito que é esse estado afetivo que permeia as apostas, né? Da expectativa de reforço, que às vezes ela, inclusive, é mais interessante que o próprio reforço. É isso que eu falo. Às vezes o cara fica na expectativa de reforço. Ele ganha, mas opa, ganhei, estou satisfeito. Ele não tem... ele não tem uma saciedade em relação a isso. Cheguei no meu objetivo de ganho hoje. Não, ele quer continuar naquele cenário ali, né? Então, eu diria que em alguns aspectos a aposta funciona como uma substância. O Schultz, né? Que é o Wolfram Schultz, que é um dos caras que mais trabalhou para contextualizar a dopamina num lugar de neurotransmissor da motivação e não da recompensa. No estudo clássico dele, que ele publicou na Neuron, se eu não me engano, acho que foi, onde ele ensina lá o macaquinho que tem a luz, e aí ele trabalha. Quando a recompensa é 100%, ele vê que o nível de atividade dopaminérgica do núcleo accumbens, ele aumenta quando o macaquinho vê a luz e está trabalhando para obter a recompensa. Então o macaquinho vê a luz, ele aperta 10 vezes um botão, explode dopamina. Até porque o movimento tem um contexto dos neurônios da substância nígrida e tal, isso, né? Ali, ligados à movimentação. Isso. Aí beleza, ele terminou de trabalhar a mamadeirinha com suco, que a recompensa dele tá vindo até ele, a dopamina fica normal, fica basal. Aí quando ele bebe, o suquinho dá um pequeno pico de dopamina, mas o aumento foi aqui. Agora, quando ele pega num outro grupo, numa outra coorte de macacos, e ele joga a recompensa para 50% de chance de vir, ou seja, a recompensa fica intermitente, fica imprevisível. A dopamina explode. A dopamina explode, cara. Ela dá aquele primeiro pico,
do trabalho, e aí naquele delay até vir a recompensa que o macaquinho tá vendo, porque a mamadeira no experimento vem por um trilho, né? Eu vou te fazer uma... Só deixa eu complementar pra galera. Desculpa, é que eu me empolgo, eu sou impulsivo. A mamadeira tá isolada por uma fita, né? E aí o macaquinho não sabe se o que tem dentro é suco ou água, porque o bicho, você sabe, eles aprendem, né? Eles sabem ver a cor do líquido e associa por associação. Então quando eles deixam intermitente a recompensa, e o macaquinho só vai saber quando a recompensa chegar nele se é de fato uma recompensa ou é água. Cara, enquanto a mamadeirinha tá vindo, a dopamina aumenta tipo coisa de 200% do nível que estava anteriormente. Talvez, os 50%... E se ele joga para 80% a chance do suco vir, a dopamina não aumenta tanto porque começa a ficar perto do previsível. Isso. Então ele sabe que mais ou menos que a chance de vir é maior. Então... Quanto mais imprevisível, quanto mais o componente talvez existir, maior é a explosão dopaminérgica. E acho que os jogos fazem muito bem isso, né? Pescar. Pessoas são viciadas, até alta aderência em pescar, por causa dessa imprevisibilidade, cara. A gente não... Talvez não participe dessa bolha, mas a bolha dos pescadores vai aparecer aqui, velho. Mas assim, a diferença... Por causa da imprevisibilidade. Exatamente, mas a diferença da pesca é que ela é uma coisa mais vagarosa. Sim. Diferente de um cassino online no celular. Isso. E além disso, o celular, ele, pelo fato de ser uma configuração tecnológica, o aplicativo do cassino, ele permite com que você tenha flexibilidade de marketing. Luzinha, barulhinho de dinheiro... Puta, velho. Um monte de botão brilhoso. Cara, mas eu vou te falar um negócio pra mim, assim... E eu acho que não tem como controlar isso. É o mesmo problema que a gente tem na pornografia. Certo? Então eu acho que, de certa maneira, assim, a grande questão... E tem um corte do Flow, que eu falo isso, e o corte... estourou de viralização, que eu digo que é mais difícil tratar pornografia, um viciado em pornografia, do que um viciado em cocaína, né? Daí aparece os caras que usaram cocaína, se sente ressentido, né? Você não está considerando o meu sofrimento, mas é porque a cocaína você tem que dar biqueira, né? A bet e a pornografia, elas estão no teu bolso o tempo todo, né, cara? E elas não alteram o teu comportamento, né? Não, você cocaína. Não, e tem outra coisa. Você pode estar no trabalho e estar jogando. Eu costumo dizer que o vape, o cigarrinho eletrônico, eu costumo dizer que a bet no celular, porque a galera fala, não, mas sempre existiu aposta. Muito provavelmente desde a época da Grécia existiu aposta. Sim, Coliseu, tudo sempre existiu. O jogo do bicho. Sim. A questão é que o empacotamento e a facilidade... No celular, você tirou várias barreiras. Exatamente. E qualquer pessoa, Fábio não me deixa mentir, qualquer pessoa que estuda vício sabe que quanto mais barreiras você colocar, menor vai ser a probabilidade de adesão. O vape, cara, pra mim, é a bet dos cigarros. Perfeito. Porque ele não cheira, no caso, ele não fede, é rápido, você pode fumar num lugar fechado que não tem aquele fedor, você não fica com aquele fedorão, ele não tem um gosto ruim. Então muita gente que não viciaria no cigarro por essas características desagradáveis, vai viciar no vape. Além disso é gostosinho. Tem gosto de frutas, né? Docinho, tem uns que é docinho. Existe uma preocupação de algumas indústrias de quebrar essas barreiras que impedem muita gente de acessar o vício. E a Bettion fez isso muito bem, pô. Exatamente. Imagina se chega alguém, você é um extraterrestre e você sabe como funciona o comportamento humano e o sistema dopaminérgico humano. Aí chega um cara e fala pra você, o seguinte, lá na Terra fizeram um aplicativo, você sabe todo o funcionamento da Terra, fizeram um aplicativo que fica no celular, eles te dão nas casas de aposta, eles te dão, e nos cassinos, principalmente nos cassinos, eles te dão 50, 500 reais de bônus. Cara, é quase igual dar uma carreira de cocaína de graça pra você. Ó, cheira aí, depois se você gostar, compra de mim. Então eles te dão de bônus. É que nem tua mãe dizia, não aceita bala da rua que ela vem com cocaína dentro. Aí chega pra você e fala isso, tá na mão do cara, é fácil dele entrar, é gamificado, é bonitinho, tem um monte de sonzinho, de dinheiro. E aí se o cara te fala, deu errado, eu ia olhar e achar estranho. Fala, como deu errado, cara? Porque neurocientificamente tá muito bem empacotado pra dar certo. Sim. Perfeito. Cara, e tem uma coisa interessante nisso, né? Do reforçamento intermitente, né? Porque
A verdade é que, do ponto de vista da realidade, os reforçamentos são sempre intermitentes, né? Então, um macaco prego tentando quebrar uma noz, ele fica horas tentando ali naquela expectativa. Então você tem que manter... Talvez a próxima batida. Na próxima batida, né? Então a nossa natureza é feita, de certa forma, para estar mais sintonizada nos reforçamentos intermitentes. E é isso que você falou. Se você tem certeza que a coisa vai acontecer, meio que perde essa expectativa e perde a graça, né? E daí tem uma coisa interessante que você falou, né? E tem a ver com a impulsividade, que muitas vezes a gente associa, de forma até equivocada em alguns aspectos, a impulsividade a padrões de decisão muito rápida, né? Tem esse perfil também, mas não é só esse perfil da impulsividade. Mas quando você coloca pornografia ou o jogo dentro do celular, você tira esse intervalo de tempo onde você pode ter uma reflexão mais demorada e frear esse comportamento, né? Então, a frenagem desse comportamento se torna mais difícil, né? Por quê? Porque ela requer um processamento mais elaborado. Processamento elaborado é mais custoso e demora mais tempo, né? Então, de certa forma, se a gente pensar especificamente no vício em apostas, ele não te dá chance de refletir, né? E aí tem essa coisa assim de você não ter acesso às informações que, de certa maneira, fariam com que você evitaria as apostas. Né? Então a gente tem um padrão, que nem você disse, empacotado ali no celular, que faz com que o teu comportamento seja cada vez mais imediatista, sem que você tenha acesso a essas reflexões mais demoradas, né? Perigoso, né, cara? Eu acho que vai ser bom para quem trabalha com psicologia, né? Vai criar um mercado enorme. Mas vai criar um mercado, já está criando um mercado. Mas tem um grande problema que você falou, uma questão do suicídio relacionada a isso, e a segunda coisa é que geralmente o apostador ele não tem dinheiro para psicoterapia. Se ele tiver o dinheiro para psicoterapia, ele aposta, certo? Geralmente então, algum cônjuge, alguém vai pagar. Né? Alguém vai pagar. E é mais difícil a gente assumir o vício em apostas como uma doença. Cara, a gente está falando de apostas agora, eu acho que você era mais novo, mas a gente tinha os bingos. Aqui no Beira-Mar Shop tinha um bingo, cara. Você chegava ali segunda-feira, 2 horas da tarde, estava cheio o bingo, né? E foi um problema também que foram proibidos, né? Porque várias pessoas, em especial idosas, né, passavam a tarde ali no bingo jogando, né, cara? Então tem esse apelo. Mas a impulsividade, ela não se restringe somente a essa questão, né, cara? E é interessante, assim, porque a gente poderia considerar isso um comportamento compulsivo, né? Eu costumava para os meus alunos separar a impulsividade do comportamento compulsivo da seguinte maneira. Impulsividade é um comportamento que você não refletiu adequadamente sobre as consequências dele, uma tomada de decisão rápida, intempestiva, sem uma avaliação das consequências, né? A compulsão, você até conhece as consequências, mas ainda assim o comportamento vai ocorrer, né? Mas essa separação, ela é talvez um pouco arbitrária, né? Em alguns aspectos, porque a gente está falando efetivamente de padrões de comportamento que ocorrem mesmo que as consequências negativas deles sejam robustas, né? Ou seja, que aquilo que a gente esperaria que diminuísse a frequência desse comportamento, a punição, ela não surte o efeito que a gente gostaria que surtisse, né? Então a gente pensa que existem outras formas de inibir isso, né? E aí a gente tem diversos tipos de impulsividade, né? A gente tem um modelo que é um modelo, inclusive o Malloy trabalhou com esse modelo, né? Ele teve acho que ele foi validado aqui no Brasil por uma mestranda dele, que chama Marina Saraiva Garcia, que é o modelo UPPSP, né? Que ele considera 5 tipos de impulsividade, né? A impulsividade por urgência, né? Quando você é tomado por uma emoção, então pode ser por urgência
positiva, por exemplo, sei lá, tô feliz, dei alguma coisa certa, vou lá e gasto um dinheiro que não poderia ter gastado para comemorar aquilo, né? Ou por urgência negativa, tô puto com alguma coisa e, sei lá, xingo alguém, brigo com alguém por causa disso, né? A impulsividade por falta de planejamento, a impulsividade por buscas de sensações e a impulsividade por falta de persistência, né? Então eu comecei a fazer alguma coisa, me deu tédio e eu larguei aquilo, né? Imagino que elas comportamentalmente, por exemplo, a vício em aposta elas devem se somar, né? Cara, eu imagino que elas... O que acontece é que esses modelos, eles vêm da psicometria, né? Então, quando você... E buscando ferramentas para medir isso, né? Então, quando você trabalha com psicometria, você precisa que é um construto que é algo que você possa medir, né? Ter certeza do que você está medindo, o que você pretende medir, né? Então, a gente acaba, de certa forma, tendo uma separação mais arbitrária, mas para você poder estabelecer medidas comportamentais sobre isso, né? Então, essas ferramentas exigem isso. Mas, na prática, a gente pode na clínica, não... Imagino que o DSM, por exemplo, em algum transtorno, não faça distinção, né? A gente poderia botar dentro do grupo de transtornos de controle do impulso, né? Então, acho que... Mas, no caso... O cara bipolar não vai ter uma impulsividade diferente. Acho que ele não chega nesse nível acho que de... não detalha nisso. Né? Não acho. Não lembro se em algum aspecto chega nisso. Mas existe essa separação no DSM entre impulsividade e compulsão, né? Essa separação, ela é mais... Ela existe, né? Do ponto de vista dos circuitos, cara, é bastante interessante, assim, a gente pensar quais são os circuitos que estão associados a isso, né? Normalmente, a gente associaria a ideia de comportamento inibitório ao córtex orbitofrontal, né? Mas eu tenho levado em conta muito a relação entre o córtex cingulado anterior, especificamente, e o processo inibitório, né? Porque esse córtex, a primeira coisa é que ele tem acesso às áreas motoras muito mais intensas que o córtex orbitofrontal. O orbitofrontal fica mais embaixo, né? O orbitofrontal fica em cima das órbitas dos olhos, né? E o CCA fica mais na meiuca, numa divisão. Um pouquinho mais embaixo e ali na linha média, né? Isso, né? Ele participa desse... Como se fosse quase uma divisão entre o núcleo, as áreas límbicas e o córtex frontal. Isso, perfeito. Né? O CCA é a única área cortical que participa do sistema límbico. Aliás, né? Aliás, eu não sei se você sabe, mas o CCA, o córtex cingulado anterior, é uma das regiões do cérebro onde existe uma maior concentração de receptores serotoninérgicos. Isso. Ali é muito grande. Isso. Inclusive, uma das principais hipóteses da depressão é a hiperatividade do CCA. Que como é o nome dela? Ellen Mayberg, que é uma neurocientista do MIT, salvo engano, ou da Johns Hopkins. Ela tem um paper publicado aí, sim, eu tenho certeza que é na Neuron, que ela fez DBS, Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda. Nessa região, cara. De 7 pacientes que ela fez, 4... que eram pacientes com depressão resistente ao tratamento. Refratária. Cara, tentaram terapia, tentaram medicamento, tentaram eletroconvulsoterapia, nada funcionou. De 7 que ela fez, 4 simplesmente a depressão sumiu. Ela disse que, inclusive, que quando estava dando os choques, basicamente ela botou uns eletrodos, para quem não sabe, ela botou uns eletrodos nessa região, acho que era 43 de Broca, era 39, não lembro. Ela botou o eletrodo nessa região, e ela estimulou esse eletrodo para diminuir a atividade dessa região. Eu sei que é estranho estimular e diminuir a atividade, mas é possível fazer. Porque, na verdade, é a frequência de estimulação que você dá. Isso. Altas frequências são inibitórias, baixa frequência são excitatórias. E aí, como ali tem uma concentração muito grande de neurônio serotoninérgico, esses neurônios, eles também têm transportadores de serotonina. Então, quando a região está muito ativa, a serotonina não fica tanto tempo na fenda sináptica, mesmo sendo despejada na fenda sináptica. E o que importa, e essa é uma máxima, quem for estudar neurociência aí não pode errar isso. Não importa a quantidade de neurotransmissor, importa o tempo que eles ficam na fenda
e a quantidade de receptores. Receptores, exatamente. Não esqueça a quantidade. Mesmo tendo muito, se ele sair rápido ou tiver muita enzima que degrada, não interessa. Ou não tiver receptor. E aí o que ela fez? Ou você bloquear os receptores, que é o caso bloqueio, exato. Da medicação. E aí tem uma coisa interessante nisso que você falou, né? E voltando aqui na tese de doutorado do Leandro. Depois eu preciso saber o porquê que a CCA tem a ver. Daí a gente volta a gente volta ali, linka. Né? Que é exatamente isso, né? Esse papel dos neurônios serotonérgicos em relação à impulsividade. Né? Que ele trabalhou lá. Isso, exatamente. Isso. Né? Ele vai estudar os polimorfismos dos receptores serotonérgicos que acreditamos que estejam ligados à impulsividade. Mas o CCA, ele é muito importante para nós porque ele participa de um circuito córtico-cortical que você já deve ter escutado, que é a rede de saliência. Né? A rede de saliência, ela é uma comunicação que existe entre uma região que fica no interior do nosso cérebro, que a gente chama de... Deu branco agora. Na hora que você fala. As regiões da rede de saliência? É o córtex... Singular não, o córtex... que fica dentro do suco de Silves, meu Deus do céu. Deu branco agora. Eu sou péssimo em neuroanatomia. Não, Eu te ajudava. Quase reprovei nessa disciplina. Daqui a pouco eu adoro neuroanatomia. Daqui a pouco eu vou lembrar, me deu branco agora. Mas esses neurônios, eles se comunicam, essa região se comunica com o CCA a partir de neurônios que são chamados de neurônios de von Economo, que são neurônios... Que achava, inclusive, que era só nós que tinha, né? Exatamente. Né? E que são neurônios que fazem uma comunicação muito rápida, né? Então, essa região... ela, de certa forma, recebe informações de várias regiões do cérebro sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos e sobre as informações sensoriais. E ela detecta saliências, ou seja, ela detecta coisas que têm valores para nós, certo? E isso, de certa forma, ajuda a gente a promover respostas rápidas e adaptativas. Então, essa região, ela tem dois papéis. Ela, de certa forma, controla a impulsividade, mas ela também participa do controle inibitório, né? Quando você tem uma saliência que é incongruente com o comportamento que está sendo executado, certo? Então, a rede de saliência, ela tem um papel muito importante nessa perspectiva, não só do comportamento impulsivo, né? Mas também do padrão inibitório relacionado a esse comportamento. No bipolar, no transtorno de humor bipolar, quando o sujeito está em fase de hipomania ou mania, tem um paper na Neuropsychopharmacology, não lembro o nome da revista, é uma revista do braço Nature, mostrando um modelo unificado da neurobiologia do transtorno de humor bipolar. Eu conheço esse artigo, a gente já discutiu ele. A gente já discutiu esse artigo muitos anos atrás. Quando você bota no lado da mania, ele seleciona 3 redes ali, tanto na depressão quanto na mania. A rede, tá nos dois no caso, ele mostra qual que está ativa em cada momento, né? Uma das redes é a rede sensório-motora, outra é a rede saliência e a DMN, a rede de modo padrão. Aí ele fala que quando o cara tá em mania, a DMN tá desligada, desligada não, né? Tá atenuada e as outras duas estão muito ligadas. Que é essa aí que você falou, por isso que existe também esse componente impulsivo. É, né? O córtex insular anterior, né? Córtex insular, É o córtex insular anterior que se comunica com o CCA e na depressão, forma. As chavezinhas estão do outro lado, do outro jeito. Exatamente. E é legal essa dinâmica das redes córtico-corticais, né? Porque são 4 grandes circuitos, né? 3 você falou, que é a rede de saliência, a DMN e a rede sensório-motora. Que tem a ver com a atividade do cara. Isso. Né? A sensação, por isso que a libido sobe. Isso. Mas tem a rede que a gente chama de central executiva frontoparietal e a rede dorsal da atenção, que liga principalmente as áreas dorsais oculares, frontais oculares, com regiões do córtex parietal, certo? Em especial no hemisfério esquerdo. E é interessante porque essa central executiva, ela meio que faz esse switch entre
uma atividade maior na DMN e uma atividade maior na rede dorsal da atenção, né? Por isso que, por exemplo, quando a gente trabalha com pacientes obsessivos compulsivos, que também tem um certo grau de impulsividade, né? Você faz com que ele desvie a atenção dele para elementos externos, enquanto ele inibe os padrões de comportamento inadequados, né? Então, eu gosto disso, né? Porque, óbvio, a gente defende muito essa questão de trabalhar com evidências, né? E nem sempre as neurociências são evidências consistentes, né? Evidência, a gente sabe que o que vale é efetivamente ensaios randomizados ou meta-análise, né? Mas, de uma maneira geral, é legal você ter uma perspectiva desse substrato neuroanatômico, né? Não dá para fazer uma associação direta, porque o que você faz olha, tem umas regiões se acendendo ali quando eu proponho isso. Lesão, né? Ou com lesão. Mas a gente não sabe em detalhes como é que se dá essa relação. Mas aí tem uma coisa muito interessante pra gente, porque a impulsividade ela varia, né? Primeira coisa que a gente pode pensar numa impulsividade traço e numa impulsividade estado, certo? Diferencia aí pra galera. Impulsividade traço geralmente está associado a um padrão de personalidade. Eu boto aspas da personalidade, porque é um conceito aí que merece bastante discussão. Mas aqueles conceitos que são absorvidos pela população e às vezes distorcidos, né? Então a gente pensa em personalidade numa perspectiva mais essencialista, né? Mas personalidade é uma coisa um pouquinho mais dinâmica do que as pessoas pensam, né? A impulsividade estado, ela tá ligada a um estado. Então, por exemplo, sei lá, se você tem um transtorno de humor bipolar e tá no quadro hipomaníaco ou maníaco, essa impulsividade vai estar ligada especificamente a esse estado, certo? Ou se você tá irritado, você vai ser mais impulsivo. Ou se você está mais alegre porque aconteceu coisas boas, você vai ser mais impulsivo. Se você tiver com pressa, ansioso para alguma coisa acontecer, você vai ser mais impulsivo. Então essa é a ansiedade de estado. Então tem essa diferença entre uma ansiedade que está presente, associada às condições do ambiente, né? Ou uma ansiedade que te acompanha normalmente, ou que é um padrão repetitivo no teu comportamento, né? Então, de uma certa maneira, quando a gente fala de transtornos de controle do impulso, a gente está se referindo a uma impulsividade estado, ou seja, ela está presente em várias dimensões do comportamento daquele indivíduo e num grau mal adaptativo, né? O cara está se dando mal com aquele comportamento e não está conseguindo modificar ele, né? Então, esse é o ponto. O segundo ponto é que a impulsividade ela vai mudando ao longo do desenvolvimento, né? Então, a gente espera que um adulto seja menos impulsivo que um adolescente, que uma criança. Aliás, a adolescência... na adolescência é um caos. O período de desenvolvimento onde a gente tem maior impulsividade. E por quê? Porque a gente tem, primeiro, uma reformulação em toda a circuitaria do nosso sistema de recompensa, mas também a gente está tendo um desenvolvimento desses circuitos, né? Porque se a gente pensar no desenvolvimento do cérebro, a gente poderia pensar assim: na infância, você tem um aumento da conectividade das regiões subcorticais, certo? No final da infância e começo da adolescência, você vai ter um desenvolvimento das conexões córtico-subcorticais, certo? E ali, da adolescência até a idade adulta, você tem uma melhora das conexões córtico-corticais, né? E é muito interessante que a adolescência, em alguns aspectos, pelo menos algumas coisas indicam, que você vai ter esse desenvolvimento córtico-cortical não de forma igual, de forma que todas as estruturas estejam se desenvolvendo juntas. Primeiro você vai desenvolver a DMN, por isso que normalmente os adolescentes ficam mais introspectivos, internalizados, certo? E por último você vai desenvolver as redes dorsais da atenção, né? Então o controle atencional vai melhorar muito na idade adulta. O controle inibitório, o controle do fluxo de informação vai melhorar muito na idade adulta. Por isso que algumas pessoas conseguem
depois, na idade adulta, lidar melhor com seus sintomas de impulsividade ou de desatenção. Né? Antigamente a gente achava, por exemplo, que o TDAH era uma doença da infância. Né? Por quê? Porque chegava na idade adulta, muitas pessoas acabavam melhorando esse controle. Né? Mas, efetivamente, hoje a gente sabe que não é exatamente assim, né? E que as pessoas ainda permanecem com alguns déficits, apesar de melhorarem esse controle atencional e o controle da impulsividade também. Né? Então, essa é uma coisa muito interessante. Então, você vai ter ali na adolescência um período de muita impulsividade. Né? A gente diz que adolescente só faz merda, mas é porque a estrutura de conexões corticais que vão permitir um comportamento mais elaborado e o refrear dos impulsos, uma análise mais interessante das consequências ou mais detalhada das consequências, ele não está completamente maduro. E também existe digamos que uma querosene nessa fogueira que é a adolescência de impulsividade, que é o adolescente, ele tem uma sensibilidade muito maior aos pares, né? Exatamente. Ele escuta mais os pares, ele é mais influenciável pelo grupo. E aí, meu... É interessante isso, cara. Não começa na adolescência. Isso começa um pouco antes, na terceira infância. Né? Essa sensibilidade aos pares, né? Essa coisa de querer entender melhor como é que se dá a dinâmica social, as hierarquias sociais. Por isso que essa coisa do cara popular, menos popular, do que pode, do que não pode, das regras sociais são muito importantes para os teenagers de uma forma geral, né? E em especial para os adolescentes, né? E aí acaba que você tem um monte de gente impulsiva, uma influenciando a outra. Exato. A possibilidade de ocorrer uma grande merda. Intercurso indesejável é enorme. É enorme, né, velho? Ao mesmo tempo, você pode fundar uma rede social chamada Facebook e ficar trilionário, né? Pode também. É um ato impulsivo também. Né? Ou você pode começar uma banda, ou escrever um livro, ou... Por isso... Entende? Acho que... Por isso que eu digo que a impulsividade é quando deu merda. Exatamente. Né? Senão o comportamento. É igual loucura, cara. É o comportamento que deu errado. Né? Você só classifica como impulsivo aquele comportamento que deu errado. Talvez eu li recentemente uma biografia de um cara chamado Elon Musk. E a biografia dele foi escrita pelo Walter Isaacson, que é um dos melhores biógrafos vivos hoje. Não é eu que estou dizendo. Sim, a crítica. A literatura, a crítica considera ele. Por quê? Porque primeiro ele é um cara que escreve biografias muito específicas. Ele não abre muito a perna dele. Ele escreveu do Leonardo da Vinci, do Einstein. Ele faz um extenso levantamento bibliográfico desses que não estão mais andando entre nós. E ele escreveu também na época vivo, Steve Jobs. Ele escreveu. E com o Steve Jobs ele andou com o Steve Jobs por 3 anos, se eu não me engano. Eu conheço essa história, não lembro se foi você que contou, alguém contou essa história. Deve ter sido, porque eu sou muito fã do Isaacson, do biógrafo. Eu acho que deve ter sido se você. Cara, tipo assim, o Steve Jobs implorou umas 3 vezes para ele escrever, ele não queria, porque ele tava com outras tarefas e ele gosta de mergulhar na vida do cara durante alguns anos. Sim. Porra, é um empreendimento. Imagina separar a tua vida 3 anos, tudo bem que é o trabalho dele, mas é quase, eu imagino que é quase um doutorado. Ele parou 3, 4 anos para entrar naquilo ali. E aí ele tem algumas exigências. Uma delas é o biografado não pode ler antes de publicar. Então ele publica o que ele quiser, não pode ter tira isso aqui, tira aquilo ali. E segundo, ele quer ter acesso não só aos amigos, familiares, mas também às ex-esposas, ex-maridos, inimigos, para fazer entrevista. Então a publicação é muito crua. Tanto é que o Steve Jobs ele pinta como um baita de um pau no cu, assim, sabe? O cara extremamente gênio, mas com algumas técnicas, digamos que fere uns 4 ou 5 direitos humanos diferentes. E o Elon Musk, cara, quando tu lê a biografia, eu costumo dizer assim, existe o mundo dos empresários gênios, existe o mundo dos empresários normais, nos quais eu me enquadro, os caras que eu conheço se enquadram, que é um cara que conseguiu fazer uma empresa girar sozinho sem precisar estar lá. Tipo, as minhas empresas hoje giram com relativamente pouca minha presença. Existe o mundo dos gênios, que é Steve Jobs, Bill Gates, esses caras, Mark Zuckerberg, etc. E existe o Elon Musk, cara. Ele é outra categoria. Tu lê a biografia dele, cara, e não é pagar pau pra ele não, cara, mas é que tu, como neurocientista, lê a biografia dele, tu vai falar, cara, esse cara aqui, o tico e o teco dele batem em outra frequência. Perfeito.
O cara, tipo, desde pequeno quer levar o ser humano pra Marte, cara. Isso é um sonho que acaba depois da terceira infância. Normalmente é. O cara, ele vendeu o PayPal, ele fez o PayPal, ele vendeu o PayPal e ele embolsou, ele vendeu por bilhões de dólares, mas ele embolsou na física dele 250 milhões de dólares. E o resto ele investiu. Não, ele embolsou na física 250 milhões de dólares. O que você faz, cara? 250 milhões de dólares. Acabou a vida para várias gerações se você deixar investido. Ele pegou isso e foi investir em duas empresas, em dois segmentos que não tinha nada a ver com nada, cara. Carros elétricos, comprando a Tesla. A Tesla não foi ele que fundou, muita gente acha que foi ele que fundou, era uma montadora que ele comprou. E fundando a SpaceX, cara. Foguete. Aí ele pegou esses 250 milhões de dólares. Você tá falando de impulsividade, né? Pegou esses 250 milhões de dólares e ele comprou 5 foguetes, ou 4, se eu não me engano. E ele processou a NASA, porque a NASA tava dando... A NASA tinha um contrato com a Boeing, que era mais ou menos assim, ó, Boeing, tu tem que mandar uma carga para a estação espacial até 2018. Se você não enviar... Não tem problema, a gente vai continuar te dando dinheiro. O Elon Musk olhou aquilo e falou, cara, não tem sentido nenhum, vocês não estão punindo ela, pô, não tem incentivo para eles fazerem acontecer. Além de vocês estarem despejando muito dinheiro, ficou tudo muito caro para fazer foguete. O Elon Musk processou a NASA, da qual ele queria que financiasse ele. E aí a NASA falou assim, teve uma comoção pública, porque ele é um cara grande. A NASA falou assim, beleza, você tem até tal data para me mostrar que a SpaceX, essa empresinha chulé sua, consegue levar uma carga até a estação espacial. Aí ele pegou esses 250 milhões de dólares e investiu em 4 ou 5 tentativas de lançar um foguete. As 3 primeiras falharam. A última deu certo. O cara pegou 250 milhões de dólares e deu um all-in, cara. Deu um all-in. E apostou. Aí olha só. E olha só. Depois de dar all-in, ele falou assim, ó, e tem mais. Cada lançamento, na época, custava, cara, 80 milhões de dólares. Cada lançamento. Hoje, sei lá, custa muito menos. Sim. Por quê? Porque ele fez o foguete da ré, cara. Ele barateou o processo, né? Ele fez o foguete da ré. Ele não explode mais. O cara terminou com uma frase popular. Não dá pra falar que foguete não dá ré. Não, acabou. Então tu olha o nível... E aí, obviamente, isso aqui que eu contei pra vocês é a ponta do iceberg. Tu olha, cara, ele dorme na fábrica. Ele tem um bunker lá que ele chama, que tem num lado os monitores, os dashboard dos indicadores da Tesla e do outro da SpaceX. Tipo, duas das empresas mais valiosas do mundo. E ele ficou olhando aqueles dois assim, ó, e dando comando no rádio. O cara é... E aí, Eslen... Você tem que... É outro nível de impulsividade, cara. Mas isso é muito importante você estar falando. Porque, de novo, eu sei que eu já falei isso, mas eu vou repetir, velho. Impulsividade é o comportamento que deu errado. Certo. Exatamente, porque... É por isso que eu comecei essa história. Cara, qualquer pessoa que olha para um cara desses vai falar assim, esse cara... com o perdão da palavra, os psicopatologistas de plantão, esse cara é louco, velho. Ele opera num outro nível. Isso aqui tinha tudo. Talvez em 5 vidas, 4 dariam errado o que ele fez. Mas se desse errado, ele seria um cara doido. Como deu certo, ele é gênio. Se desse errado, a gente não ia estar aqui falando sobre ele. Quantos deram, né? Quantos deram a gente não tá falando? Um monte. Então o que você tá dizendo é isso, impulsividade... É um comportamento que deu errado. Exato. Aí você avalia, né? Porque provavelmente esse comportamento deu errado porque teve um mau planejamento, porque você não foi persistente o suficiente, porque você não contabilizou as consequências, não avaliou as consequências adequadamente, né? Mas me parece que em algumas situações ela é muito bem-vinda. No esporte, no futebol. No futebol, a impulsividade ela pode ser muito boa. Você vê... o Ronaldinho Gaúcho jogando, ele não tem tempo para avaliar o que ele vai fazer. O cara é um gênio, velho. Mas será que não automatiza, cara? Eu acho que nem é impulsividade, eu acho que o cara automatizou os padrões de comportamento. A impulsividade parte de um automatismo. Né? Por exemplo, falar. Né, cara? Você é o cara que fala em público, eu sou o cara que fala em público. Pega os teus podcasts no início e pega hoje. A gente controla muito mais o que a gente fala, porque algumas consequências das nossas falas, elas fizeram com que a gente refletisse, pensasse e inibisse esse comportamento. Vocês iam mandar pro Fermento um meme. Os dois caras falando assim, ei bro, vamos fazer um podcast?
Aí depois corta, assim, depois do primeiro episódio, os caras sendo algemados. Pois é, cara, porque efetivamente normalmente nossa fala é impulsiva, né? Tanto que muitas vezes a gente acaba. Eu tenho podcast que eu ouço eu morro de vergonha. Né, velho? Eu digo, meu Deus do céu, eu falei isso, puta que pariu, minha Nossa Senhora. Mas então, hoje, por exemplo, o controle sobre o que eu falo é muito maior. Né? Por quê? Porque tem uma abrangência maior, porque fica gravado, fica registrado. Então, você começa a estabelecer esse controle, né? Se você não estabelece esse controle, você pode perder muito dinheiro, inclusive. Né? Pode perder uma empresa, né? A gente tem casos aí. E eu diria até que é um... Sei lá, cara, acho que é a incapacidade de estabelecer esses controles em caso de impulsividade é quase uma deficiência de aprendizado, né? Porque não fazer algo também é um aprendizado. Ou seja, você vislumbrou as consequências e ajustou o seu padrão comportamental. Eu vou te falar que na minha perspectiva, sim, né, cara? Porque na verdade é exatamente isso. O aprendizado, ele não consegue exercer a pressão inibitória necessária para que o comportamento não ocorra. Isso, né? Perfeito. Mas a impulsividade, ela requer um tanto de automatização, né? A impulsividade é muito adaptativa, né? Num ambiente imprevisível, ter respostas rápidas e eficazes é importantíssimo, né? Então, o que acontece é que a maior parte do nosso comportamento é, em algum aspecto, impulsiva, né? Porque a gente faz com pouca reflexão ou deliberação. Mas no caso, isso é bom, né? Porque é bom. Se a gente fosse deliberar todos os passos do dia, não viveria. Aí você econômico. Aí você vai ativar demais o córtex pré-frontal, que é uma estrutura extremamente caro, né, cara? Então, por isso que a gente automatiza, né? O automatismo é a impulsividade do bem. Exatamente. Eu costumo dizer, esses dias eu tava falando pra quem, cara? Eu falo que assim, quando você vai nomear à luz da neurobiologia alguns comportamentos antagônicos neurobiologicamente são idênticos. A mesma coisa. Né? E aí é o problema da linguagem. Né? Quando a gente discute filosofia da ciência... Tipo vício e hábito, cara. Neurobiologicamente é igual. Tem diferença. Impulsividade e compulsão. É difícil achar vias que atuam só num deles. Não. É mais para nomear, para conseguir conversar, né? E isso é uma grande questão, assim, desviando um pouquinho o assunto, né? Que permeia toda a filosofia da ciência, né, cara? Porque a filosofia da ciência, ela é basicamente como é que nós podemos construir um conhecimento coletivo que seja aplicado em diferentes contextos. E o grande problema, a grande ajuda que nós temos aí é a linguagem. Né? Então, um dos aspectos essenciais quando a gente fala de pesquisa científica ou de ciência é criar conceitos funcionais, né? Por isso que eu falo que na psicometria o construto é muito importante, né? Porque, por exemplo, pode ser que o que eu esteja considerando inteligência seja diferente do que o outro cara está considerando inteligência. Então, eu tenho que cercar isso, até para mim saber que eu estou medindo o que eu me propus a medir. Né? Por exemplo, nas funções executivas. As funções executivas é uma bagunça, cara. A gente tem um monte de conceito. Né? Em conversa com o Leandro, a gente fala, né? A gente estuda uma coisa que a gente não tem certeza se existe. Né? Por quê? Porque é um monte de conceito. O que a gente está fazendo para refinar isso? Né? É a mesma coisa que se fez com inteligência, usando a matemática, a estatística. Né? Então vamos ver, dentro desses parâmetros que a gente considera que são funções executivas, quais são os que têm mais correlação entre si. E aí emerge 3. Né? Que é comportamento inibitório, que é extremamente importante porque a gente está discutindo, o updating ou memória operacional e a flexibilidade cognitiva, que também é importante nessa parte de impulsividade. Né? A impulsividade, às vezes, ela é freada por isso. Eu estou captando a todo momento informações do ambiente e eu começo a ver que meu comportamento está inadequado, ou pode potencialmente produzir consequências inadequadas. E daí eu consigo inibir ele e apresentar um outro comportamento
mais relevante. E daí, de novo, né? Daí o papel do córtex insular anterior nisso, né? Porque ele detecta a saliência, os valores, inclusive, das informações sensoriais, cognitivas e emocionais que a gente recebe. E aí, nesse caso, você está falando da gente que é natural automatizar algumas impulsividades no dia pelo fato de por dia não ficar energeticamente muito custoso, né? Quando uma pessoa está visando, agora já entrando para um braço de intervenção, sei lá, tratamento, alteração de comportamento, a pessoa que está em casa e ela quer mudar o comportamento ou corrigir alguns comportamentos impulsivos, reduzir e tal, considerando que a gente automatiza ou tende a automatizar alguns comportamentos, nesse caso, para mudar ou reduzir comportamentos impulsivos, pelo que eu vejo, uma das alternativas interessantes é você mexer nos ambientes e nos itens que disparam esses comportamentos impulsivos, né? Então, o cara que está tentando fazer dieta, por exemplo, talvez não seja interessante ter uma caixa de bombom em cima da mesa. De jeito nenhum, em casa, de jeito nenhum. Tem uma coisa interessante nisso, Wesley, que está relacionado à impulsividade, né, e ao controle da impulsividade, porque, que nem a gente falou, boa parte do nosso comportamento são esquemas cognitivos, esquemas comportamentais que nós desenvolvemos e são acionados automaticamente, né? Então, o tratamento da impulsividade, de certa forma, passa pela deliberação, né? Mas a deliberação, como a gente falou, ela nem sempre é viável. Por quê? Porque ela é mais cara e mais demorada, né? Então, muitas vezes a gente não consegue acionar a deliberação para impedir esse comportamento, principalmente naqueles indivíduos que, de certa forma, já têm um déficit nesse controle, né? E aí a gente tem que pensar. E isso é uma coisa muito importante, eu repito muitas vezes isso, né? Que esse comportamento está ocorrendo porque existe um circuito que é acionado por elementos ambientais. Lembrando aqui que eu sempre falo em 3 ambientes, né, cara? Uma forma didática, assim, dizer que tudo é ambiente, né? Que é um ambiente interno, cognitivo e externo. Então, a gente tem que mapear esses acionadores do ambiente para ter algum grau de previsibilidade, ter um pouquinho mais de tempo para inibir esses padrões de comportamento impulsivos. Por quê? Porque a gente não apaga a memória, a gente não apaga comportamento. Aqueles circuitos ali, quando o cérebro cria um engrama, ele gastou muita energia ali, ele não vai abrir mão daquilo de qualquer jeito. O que a gente faz é construir um desvio, né? Construir uma ponte, alguma coisa para não passar pelo aquele comportamento. E isso envolve recurso, envolve tempo, envolve deliberação, né? Não é uma coisa tão simples assim, né? Então, os ajustes no ambiente, eles são muito importantes. Porque, por um lado, eles facilitam a deliberação. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem tosco, bem simples, mas que funciona muito, certo? Pacientes com dificuldade de concentração, de estudar ou de manter uma atividade. Eu consigo melhorar 75% da produtividade deles tirando o celular do ambiente. Sabe por quê? Porque se o celular está aqui, você vai fazer automaticamente, impulsivamente você vai pegar o celular, abrir ele, e aí quando você abriu ele, ferrou. E hoje você nem precisa digitar a senha, né? O rosto já desbloqueia, eles estão tirando... Exatamente. Estão saindo os e aí já abre ali. E aí eu falo assim, cara, onde é que você estuda? Estuda em tal lugar. Então teu celular vai estar no outro canto da sala. Se puder, bota dentro do cofre. Por quê? Porque esse intervalo de tempo é necessário. Quando o cara vai ter que levantar para pegar o telefone, dá tempo dele. Tá, mas o que eu estou buscando no telefone? O que eu quero? O que eu estou fazendo? E daí ele consegue efetivamente reorganizar o comportamento dele. É uma coisa relativamente simples. Cara, melhora 75% da produtividade da pessoa. Eu tenho saído almoçar final de semana com a minha noiva e não tenho levado o telefone, cara. Cara, isso é importante. Pensa na estranheza. E a atividade física é muito legal, cara. Porque ela te deixa longe do telefone, cara. Você tá fazendo atividade física. Eu acho absurdo ir à academia. Eu vejo as pessoas dos aparelhos com o telefone, cara. Hoje eu vi o cara fazendo leg press me digitando, velho. Não é possível. Cara, eu digo, pô, é a oportunidade que a gente tem para ficar longe do telefone. E veja, eu não quero demonizar o telefone,
né? O telefone nos deu uma acessibilidade, Sim, um monte de coisa. É uma ferramenta fantástica, né, cara? Não dá para viver sem. Não dá mais para viver sem ele. Imagina né? você é o banco toda vez que. Não, tá louco. Eu sou dessa época. Eu fui muito ao banco. Eu falo, tem uma geração aí que nunca pegou uma fila de banco, velho. Pô. Tinha que pegar, né? Botar como pré-requisito da vida adulta você passar um tempinho. Essa fila de banco, velho. Puta que esperando uma fila de banco no dia 5 do mês, onde tá cheio de velhinho aposentado. Cheio de velhinho aposentado. E umas filas nos correios também. Eu peguei muita fila, cara. Não, o celular é uma ferramenta muito importante, mas é uma ferramenta muito perigosa também, para vários aspectos, né? Então, o que eu acho é que a gente tem uma imaturidade ainda em lidar com o celular, porque é uma coisa relativamente nova, né? E não sei se para as próximas gerações o celular ainda vai ser uma ferramenta. Há uns anos atrás o pessoal tinha decretado o fim do celular e a internet das coisas, né? Parece que não vingou muito essa ideia. Assim? O fim, você não ia... Os aplicativos, as coisas estavam na tua geladeira, no teu relógio. Tá. E aí você não precisava mais celular, né, cara? Pode ser que isso aconteça no futuro. Mas hoje é isso que você falou, o celular empacota uma série de recursos. E alguns deles que são altamente apelativos, imediatistas e que vão fomentar a ativação de esquemas cognitivos e comportamentais, das quais o indivíduo não tem tempo para fazer uma reflexão. Certo? E aí ele tem um lapso cognitivo. Ele não acessa as informações que, de certa forma, poderiam promover a inibição desse comportamento. Né? Então... E assim, eu acho que a gente usa o termo celular, mas acho que nem o celular, né? São as redes, especificamente, os aplicativos, né? Eu acho que as redes sociais, em especial, cara, elas têm um efeito interessante, assim, sobre a gente, né, cara? Porque nós somos animais sociais, a gente precisa estar conectado com as pessoas, né, cara? A gente precisa de algum grau de conexão. Só que as nossas conexões com as pessoas, elas foram desenvolvidas em sociedades pequenas, né? Então você pega a evolução humana, os grupos humanos, eles eram grupos relativamente pequenos, né? E depois, com o tempo, que a gente vai tendo grandes populações humanas, mas mesmo dentro de grandes populações humanas, o teu registro de contato é muito restrito, né? Você, sei lá, conhece 1000 pessoas, tem contato semanalmente com umas 100, 200 pessoas, mas intimamente é 2, 3, né? Então, de certa forma, as redes sociais, elas têm um efeito de nos fazer sentir mais solitários, apesar de estar mais conectados. E de certa forma, hoje em dia tem dados mostrando que a população mais jovem não tem tanto amigo íntimo como a gente cresceu tendo. Aquele amigo que tu, tem uma intimidade até o osso, sabe? A pessoa sabe os defeitos, sabe? Eu tenho um grupo de amigo que é amigo íntimo. Assim, isso hoje em dia não tem mais não, cara. Que a gente discorda em quase tudo, né? Mas que eu adoro os caras, né? Eu não aguento... Não aguento meia hora de conversa com os caras, mas amo eles. Né? E uma outra questão que tá surgindo, cara, parece que a galera talvez seja inclusive fruto desse mundo muito mais agressivo em termos de estímulo para atiçar a nossa impulsividade. E de fato, se você for pensar, hoje você não digita mais a senha, né? Você olha pro celular e ele desbloqueia. Isso. Eles estão tirando cada vez mais as barreiras para você, já que uns dias tu vai fazer assim, vai cair dentro de um aplicativo do Instagram, numa live, sei lá, né? Os aplicativos não tem mais borda, você fica rolando, não tem fim. Antes você acabava, você lembra numa época do Instagram que acabava, atualizou tudo e não aparecia. Isso. Porque só aparecia para você as coisas dos seus amigos que você seguia. Agora você pode ficar 3 horas girando que nunca mais vai acabar, vai continuar vindo. Então, existe uma modificação importante ali. Outra coisa, cara, que está surgindo e os dados estão apontando, inclusive grandes empresas como Ambev, Heineken e tal, estão preocupadas e já fizeram as suas devidas estratégias para lidar com isso. Os adolescentes não estão mais bebendo, cara. Eles preferem usar droga sintética, principalmente. Isso. MD, êxtase. Isso. Porque, sei lá, acho que a vibe é diferente, tira um pouco da realidade, desconecta da realidade e é mais rápido, né? Você precisa de coisas rápidas, né, cara? É mais rápido. Você ficar bêbado, não demora? É mais rápido e eu acho que as consequências punitivas são menores também. Pode ser. Talvez não seja tanta ressaca. Não sei se é tão caro, talvez não seja tão caro quanto ficar bebendo a noite inteira, porque você vai numa festa
Dependendo do lugar, a bebida é cara, né, velho? É bizarro, a dose cara. menor. É bizarro, assim, tá existindo uma modificação... No padrão de uso de substâncias. E aí as empresas estão preocupadas, assim. Eu imagino que sim, cara. Que doido, né? Eu acho muito doido, né? Eu gostaria de acreditar que as pessoas estão bebendo mesmo porque elas estão mais do RD. Aliás, você quer conhecer o RD, tem um QR Code aqui na tela, hein? Escaneia aí, tá no link da bio. As pessoas estão trocando as substâncias pelo RD, cara. Né, cara? Mas eu acredito que a questão da velocidade, né? Ela é cada vez mais importante. Cara, sabe por que os caras estão tirando a senha? Porque você tem preguiça de digitar a senha. Isso, exato, é isso. Eles devem ter um cálculo bizarro, eles devem ter o dado lá mostrando, cara, tem muita gente que tá não acessando a internet, o celular, porque ele para na digitação. Pessoal, isso aí a gente... qualquer empresa chulé tem isso, né? Pelo amor de Deus. Hoje, se você tem um site hospedado, você tem lá no hospedador do seu site, você consegue ver aonde que o cara passou mais o mouse no site, quanto que ele rolou para baixo o site. Isso aí é uma tecnologia que... Você acha que o cara não sabe quanto tempo... Aí eu fico imaginando, cara, se... Eles têm esses dados. Eu fico imaginando um cassino online no celular. Esses jogos, tigrinho, foguetinho. Perfeito. Cara, vamos fazer um cálculo. O Lincoln veio aqui uma vez e falou do iFood. O iFood, ele sabe quanto que você pede comida. Ele tem os dados lá. Hoje dado é petróleo. Dado é petróleo. Eles sabem o horário e os dias que você tem isso. de pedir e mais aí ele comida. te manda umas notificaçõezinhas falando cupom aqui, peça hoje o cupom, não vai pedir. Teve uma época que eu pedia poke toda quarta-feira à noite, comida havaiana. Até hoje eu recebo, toda quarta-feira à noite, aí não vai pedir o poke, cupom pra poke, é só pra poke o cupom. E aí, acho que o próprio iFood tem em algum lugar essas informações. Eles têm uma IA gigante rolando por trás desses dados, fazendo uma série de recomendações baseado no teu perfil. Isso. Agora imagina o seguinte, cara. O cara... Já pensando como um cientista aqui, pelo lado cientista. Os caras dos cassinos online, eles têm noção, eles devem ter o dado de quando tu entrou e o tempo, a época da semana ou do mês que você teve uma maior impulsividade para apostar. Tipo, ó, nessa época aqui, ele foi mais agressivo nas apostas e apertou mais rápido o botão de apostar, portanto o score de impulsividade dele tá mais alto. Naquele dia ele te dá um cupom. E não só isso, de localização também. Olha, ele tende a apostar mais nesse endereço. Exato, cara. E aí você tá nesse endereço e puf. Ou final de semana quando bebe, tá mais impulsivo. E aí, de novo, né? É uma discussão que a gente adora, né, cara? Quer dizer, as pessoas, elas creem que tem arbítrio para tomar decisões, né, cara? Eu costumo dizer, se você tem livre-arbítrio para tomar sua decisão, decida não apostar, você que tá doente com isso, entendeu? E não tem. Difícil. E não tem, é difícil, né? Porque cada vez mais nós somos controlados por esses elementos. Eu diria que hoje as redes sociais nos conhecem melhor do que nós mesmos. Sim, com certeza. Elas têm um mapa mais detalhado dos nossos comportamentos. Do que você gosta, que você não gosta, o tempo que você ficou no Reels, o tempo que ficou em outro tipo de Reels. E aí a tendência é que a gente tenha comportamentos sempre cada vez mais impulsivos e menos reflexivos. Né? Então... E aí tem o outro lado da moeda, né? Que embora seja o outro lado da moeda, a gente espera que seja um lado positivo, mas na verdade também é negativo, porque na medida em que você está mais impulsivo, além disso propriamente ser um problema, você fica cada vez mais difícil você empreender esforços grandes que a recompensa é demorada. Como, por exemplo, ler um livro. Ou um texto difícil. Cara, isso é muito legal, né, cara? Porque eu vejo que você está num esforço muito grande de lapidar a tua escrita. Eu quero escrever um livro. Mas eu quero escrever um livro, eu já sei que vai demorar uns... E eu já tenho acompanhado as mudanças, assim, em especial os textos que você publica do LinkedIn, que me parece um pouquinho mais elaborado, assim, né? E eu tenho visto o teu estilo de escrita mudar, cara. Isso é legal. Mas tá sendo gostoso, hein, cara? E é isso que eu ia te falar, né, cara? Porque a gente... um monte de livro de escritas, chato da porra. Eu depois vou te mandar um livro de escrita acadêmica, destrave sua escrita acadêmica, que é bem bacana também. Mas eu sei que tua intenção não é necessariamente a escrita acadêmica. Não, a minha é mais prosa, né? Isso. Mas a história de escrever, ela é muito bacana. Sabe por quê, cara? Porque a escrita é demorada. Né? Sim. E é uma...
uso a escrita como estratégia terapêutica. É um vinho, né, cara? A escrita, ela te permite ter um pensamento mais lento. Certo? O pensamento mais lento normalmente é um pensamento mais elaborado. Né? Então, quando o pessoal fala, por exemplo, do diário de pensamentos automáticos, eu gosto dessa ideia, mas muitos pacientes não aderem a isso. Né? Quando você diz, cara, me manda uma mensagem, escreve o que você sentiu, o que você pensou, dá mais liberdade para eles escreverem, eles tendem a fazer isso mais. E quando eles fazem isso, o processo reflexivo deles se estende além da análise que a gente faz na clínica. Né? Então, o ato de escrever por si só já é um ato que faz com que você se torne menos impulsivo. Né? Te dá um tempo maior para elaborar isso. Outra coisa que é importante em relação ao ato de escrever e ao ato de falar é que no ato de escrever você pode parar e pensar sobre o que você escreveu e reformular. Né? A linguagem ela é mais ágil, né? E aí a gente tende a ser mais impulsivo. Né? E aí a grande questão que você já deve estar verificando no teu próprio comportamento é que na medida que você escreve mais, você também fala melhor, né? E fala menos impulsivo. Né? Então, com certeza a escrita e a leitura, do meu ponto de vista, eles são os exercícios cognitivos por si. Pois mas aí que tá. Um do outro lado da moeda desse nível aumentado de impulsividade, de estratégias da galera ser cada vez mais rasa, impulsiva e veloz, é a perda dessas habilidades de escrever e de... Isso, exatamente. E de ler. Exatamente. Porque... Cara, tem dados de leitura no Brasil, não sei se é chocante. Assim, não, cara. dados de... Chocante. Dados de leitura no Brasil eu acho que se você for ver o mercado literário do Brasil, ele é muito pequeno, cara, muito raso, cara. O Brasil tem muito poucos leitores. E imagino que quem cresça nessa confusão de impulsividade, é difícil empreender um livro, vencer um livro. E aí, cada vez mais, até mesmo os autores, e existe esse debate, inclusive, dentro da... Agora que eu estou flertando em escrever um livro, eu tenho acompanhado mais a galera que fala sobre isso. Os autores, eles estão debatendo que eles estão tendo que imbecilizar um pouquinho mais as suas obras, senão não vende, cara. Pega o tamanho dos livros, você vai ver eles ficando mais finos. Certo? É interessante isso, cara. A linguagem mais básica e os livros mais finos, cara. Tem livros que vão se tornar ilegíveis daqui a uns anos. Né? Exatamente. Vão morrer. Porque as pessoas não têm capacidade de acessar esse tipo de literatura. E uma coisa, tem um dos livros que eu li, para escrever, chama Comunicação em Prosa Moderna, se eu não me engano, do Otto Garcia. Se eu não me engano, é Comunicação em Prosa Moderna. Ele é um livro que, inclusive, descobri depois, ele é bem denso, não é tão simples. Ele é um livro muito utilizado para concurso de juiz, de sei lá o que, cai nos concursos. Sim. Na verdade, ele é uma bibliografia recomendada, né, desses concursos. Depois que eu postei, um monte de concurseiro me mandou lá. Outros concursos por aí. E tem uma página lá, cara, que ele ensina tudo, assim. Ele ensina desde algumas regras gramaticais, desde algumas regras de ortografia, desde algumas regras gramaticais, que inclui ortografia, até construção de parágrafo, como construir um bom parágrafo, tem que começar com um tópico frasal, que ele chama, que daí o parágrafo tem que se desenvolver em volta daquilo, e, enfim, bem legal. Mas tem uma hora que ele fala um negócio que é muito legal. Ele fala assim, na medida em que você aumenta o seu repertório o seu vocabulário, quando você tem mais palavras no seu vocabulário, automaticamente você aumenta a sua capacidade imaginativa. Porque quem não tem um vocabulário muito amplo, quem tem um vocabulário específico, pequeno, que não lê, não treinou, sabe apenas essas palavras básicas, essa pessoa é como se ela tivesse janelas da cabeça fechada para imaginar novos cenários. Portanto, a capacidade criativa reduz e principalmente a capacidade associativa. E é legal isso. Por isso que o falecido Esquerdo, dizia que provavelmente uma das melhores coisas para reduzir chance de desenvolver Alzheimer ou problemas de memória é ler, cara. Leitura. Eu falo isso. Às vezes as pessoas me perguntam qual é a melhor estratégia para ajudar a desenvolver a atenção de crianças. Lê para elas, desde cedo. Cara, a minha filha mais velha, de 24 anos, a
Giovana, eu fiz isso com ela, com os outros filhos, eu falhei nesse ponto. Mas eu lia desde que ela nasceu, eu lia para ela dormir, certo? Com 15 anos, ela já tinha lido uma pilha de livros da altura dela. Caramba, cara. Da altura dela. Tem uma foto dela do lado da pilha de livros que ela leu, assim, no intervalo de 2 anos, cara. Né? Então, eu acredito muito no impacto da leitura sobre o desenvolvimento cognitivo. E isso é uma coisa que, inclusive, em relação à impulsividade, né? E aí tem uma coisa que você está falando, que é uma coisa relativa a essa coisa do tempo, né? De como que a gente lida com o tempo, né? Porque o que eu estou contrapondo aqui? Aí eu vou me dar a liberdade um pouquinho de sair da parte mais conceitual e fazer uma reflexão, né? A gente, quando fala do tempo, a gente fala dessa coisa de fazer as coisas rápidas, de ocupar o tempo, de ter um tempo útil, de dividir os segundos e fazer cada segundo ser um pouco mais útil do que ele era antes, né, cara? Mas ter um tempo contemplativo que envolve o raciocínio, que envolve, em alguns aspectos, inclusive, uma atividade da DMN, né? Que é o tempo que você, de certa forma, não está usando, não está dedicando para outras coisas. Esse tempo, que às vezes ele veio... Eu sou um cara que escolho muito bem os livros e demoro muito para ler um livro. Porque eu estou lendo o livro aqui, daqui a pouco eu tenho que parar e ficar uns 15 minutos contemplando os outros textos que o livro traz. Porque a gente pensa, eu estou lendo um livro, eu estou lendo uma informação. Você nunca lê um livro, você lê vários. Você lê aquele que você está lendo e todos os discursos que surgem a partir daquele livro, né, cara? Então, às vezes as pessoas se botam na leitura de uma forma produtiva. Eu tenho que vencer o livro. Isso, exato. Né, cara? E assim, não é vencer página. O livro, ele tem que ter um espaço contemplativo. Né? Um espaço onde aquela ideia que o autor trouxe, ela se desenvolva. Né? Então, esse é o outro ponto. Óbvio que eu acho que as pessoas têm que ler mais, né? Mas assim, é muito importante que não é a quantidade de livro que você lê. Tem que ler mais, certo? Mas o que define uma boa leitura não é a quantidade de livro que você lê, né? Mas o quanto que esse livro ele impacta nesse teu processo de aumento de vocabulário, de aumento de imaginação, né? Quando você consegue criar mais redes semânticas, né? E o que é a rede semântica? É uma rede de ativação que cruza as diferentes áreas sensoriais. Então você ouve e cria uma imagem auditiva, uma imagem visual, uma imagem perceptiva e assim por diante, né? E esse momento contemplativo, ele é muito interessante para nós porque ele é um momento que a maior parte das pessoas hoje associa a tédio. Não consegue. Né? Elas não conseguem. E a leitura, ela te dá esse recurso para que você mergulhe nessa atividade internalizante de forma que ela não seja tediosa. Né? Eu adoro livro físico, apesar de ler bastante no meu iPad, porque eu posso riscar. Às vezes eu tenho... Você pega meus livros, assim, às vezes tem uma página inteira, porque quando você está lendo, você está escrevendo também. Eu rabisco tudo meus livros. Você está escrevendo. Teve uma época que eu tinha essa política de não rabiscar livro, depois eu falei, eu tô paguei esse negócio aqui, não quero vender, então o livro eu vou rabiscar tudo mesmo. Meus livros são tudo riscados, todas as páginas amareladas, dobradas. Tudo ferrado. E é interessante. Tá lendo muito... Cara, tá ferrado, eu tô com um filho de 6 meses. Né? Das 6 às 8 eu tô cuidando de criança, velho. Né? Depois disso, ou eu tô na academia, eu vou fazer o surf, mas eu tenho lido, cara. Eu tenho lido bastante, assim, alguns livros bem bacanas. O que eu mais gostei dos últimos tempos foi A Ordem do Tempo. Não sei se você já leu. Esqueci o nome do autor também, mas daqui a pouco eu lembro. Mas é um livro de um físico italiano, Carlo Rovai, acho que é esse que é o nome dele. E ele vai discutir a questão da percepção de tempo. Você sabe que eu sou um cara que gosta muito de percepção, né, cara? E ele vai fazer uma desconstrução da percepção de tempo, porque a percepção de tempo é um fenômeno humano, um fenômeno orgânico, melhor dizendo, né, cara? E aí quando a gente migra para as grandes
dimensões de tempo ou para as dimensões ínfimas de tempo, né? Pensando aí na astrofísica e na física quântica. Na física quântica, né, cara? As nossas concepções que a gente usa normalmente de tempo, elas não cabem, não servem, não se sustentam. A gente tem até dificuldade de calcular, né? Imaginar. E tem algum ponto que não tem mais cálculo temporal, mas isso é uma discussão que eu não vou fazer porque eu não sei fazer. Mas foi um dos livros mais bacanas que eu li. Mas essa coisa da leitura, para mim, ela é muito importante, porque eu sempre fui um cara que teve... O meu processo de aprendizagem na leitura ele foi mais difícil. Eu tenho dislexia, né? E eu leio muito, li muito a minha vida toda. Mas eu tenho dislexia. A minha segunda filha tem dislexia também, demorou mais para alfabetizar. Eu lembro que quando eu era pequeno... Para a galera que não sabe o que é dislexia. A dislexia é um comprometimento na automatização e na compreensão da leitura, né? Então, a gente tem que entender que a leitura... Tem um livro da Heine, que é Os Neurônios da Leitura, é muito legal. Não sei se você já leu, mas eu já vi você... Eu acho que foi você que já vi você citando algumas obras dele. Ele é um... o Stanislas Dehaene. Dehaene, que é da Heine, eu acho. Dehaene, sei lá. É um neurocientista francês. Francês, isso. Ele é um cara que manja pra caramba dessa área. Isso. Ele trabalha com dislexia, né? Então, ele tem um livro muito legal nisso. Ele vai mostrar que existem alterações neurológicas ligadas a essa automatização da leitura, né? Que o cérebro dos dislexos, ele tem fazendo uma metáfora, assim, ele tem ações que não chegam, que não alcançam onde eles deveriam chegar, e daí essa transferência intermodal, né, de uma imagem visual para uma imagem auditiva, ela fica prejudicada. Isso aqui. Né? Então é uma simplificação. Lê o livro que lá ele vai detalhar isso mais. E então uma pessoa que tem dislexia, ela gasta mais energia para ler. Certo? Por isso que eu te falo que para mim a leitura não é necessariamente só uma produtividade, né? Mas eu tive uma oportunidade de desenvolver a leitura ao longo da minha vida, primeiro pela questão do estudo, né? E depois porque ali no início dos anos 2000 eu dava aula em diferentes universidades no interior, eu ia de ônibus e já não tinha celular. Lia pra caramba. Eu ia lá pra Ibirama, velho. O ônibus pra Ibirama é 6 horas. Eu li o livro do ônibus. Né? Eu tô lendo pra caramba, mas eu não tenho filho. Facilita. Organizei a minha parte de finanças pra conseguir fazer essas coisas. Eu tenho lido umas 35 horas por semana, bicho. Cara, tá bizarro, assim. E aí me diz, cara, você acha que leitura melhorou ou piorou a tua impulsividade? Não, melhorou tudo. Melhorou tudo. Eu tô lendo agora um livro, tô saindo dos técnicos, né? Tô lendo um livro agora de um historiador americano chamado Edmund Wilson, sei lá, uma coisa assim. É um livro bem conhecido chamado Rumo à Estação Finlândia, que é um livro que ele conta a história do pensamento socialista desde a Revolução Francesa até a Revolução Russa. Que legal. Contando... Quando ele começou a escrever o livro, o autor era muito simpatizante ao comunismo e ao socialismo. E depois que ele fez uma extenso... O livro tem umas 500, 600 páginas. Eu tô indo pro final do século XIX, quando Marx e Engels já estavam indo pros últimos anos de vida. Principalmente o Engels, que morreu depois. Quando ele terminou de fazer extenso levantamento, ele continuou sendo crítico ao capitalismo, mas entendeu que o modelo comunista socialista talvez não seja a melhor forma de bater de frente. Mas a questão o bagulho não tem nada a ver com a minha área, cara. E é muito legal, bom, porque você entra, depois que você aprende a apreciar um bom livro, e você de fato, porque isso que é o foda, né? Muita gente que quer começar no universo da leitura e não começou, começa com um livro ruim. E livro ruim não dá, bicho. Eu diria que alguns livros são punitivos. Pô, não tem como. Esse livro que eu comprei, embora o tema não tenha nada a ver com o meu, é um intercurso literário fantástico. O autor descreve as cidades, descreve a obra e faz uma crítica, e faz um paralelo e traça e levanta cartas. Esses livros uma viagem no tempo, cara. Esses livros históricos são muito bacanas, né, cara? Basicamente você está viajando no tempo. Esses livros históricos são muito bacanas. Os livros que de certa forma mais me marcaram em termos de leitura, em termos tanto de dificuldade de leitura, mas também de motivação para ler, são os livros do Michel Foucault, né, cara? História da Loucura, Vigiar e Punir é um dos meus livros preferidos, cara. A hora que você puder
Eu já li ler. Vigiar e Punir, Microfísica do Poder. Microfísica do Poder é um livro legal, que é um apanhado de textos do Foucault, né, cara? Bem bacana. Tem o texto sobre governabilidade, que eu gosto muito. Tem os textos dos intelectuais e poder. E Nietzsche também, né, cara? Que é uma leitura que eu gosto bastante e que ela é muito apropriada para mim, né? Porque são pequenos... Isso. É o que eu ia falar, são parágrafos que não tem nada a ver um com o outro. Não, e daí você para assim, você fica... horas e horas e horas pensando. E aí é interessante, a gente desviou completamente do assunto, mas vale a pena costurar isso de novo, né, cara? Porque esse espaço da leitura é um espaço de reflexão, onde você usa estratégias cognitivas mais desenvolvidas, onde você constrói redes semânticas mais robustas e onde essas redes acabam sendo também acionadas mais fáceis, de forma mais fácil, e isso de certa forma compete com o padrão de impulsividade que a gente tem. Então, apesar de eu, em alguns aspectos, eu ter dito assim, olha, mais conhecimento não necessariamente vai te deixar menos impulsivo, porque para algumas pessoas isso não vai fazer diferença, mas dependendo do eu acho que comportamento. Isso é positivo. Para a média. Mas no normal ela te coloca numa situação de efetivamente saber lidar melhor com o tempo. Né? O tempo da leitura é muito importante, porque tem o tempo da reflexão. Né? E esse tempo da reflexão é que falta muitas vezes no comportamento impulsivo. Né? Perfeito. Então esse é um ponto que eu acho que é relevante, assim, só pra gente costurar aqui, porque a gente foi longe, né, velho? Ô, Fábio, deixa tuas redes aí, cara, pra galera que quer te achar. Cara, onde é que tu tá? Tô no TikTok, todos Perineuropsicologia. TikTok, YouTube e Instagram. Boa. Tá fazendo umas dancinhas no TikTok ou não? Eu danço, rebolo horrores lá no TikTok. Nem é você que entra, né? No TikTok, hoje eu não administro. E como é que você me acompanha no LinkedIn? Porque, eu tenho no LinkedIn também, mas eu mexo muito pouco, né? O LinkedIn é da minha época de desempregado. Mas daí você entra lá e vê às vezes você entra. Eu entro, velho, porque o LinkedIn acaba que você tem uma rede mais focada em questões de trabalho, então é um pouquinho diferente. Apesar de hoje o Instagram, se ele o algoritmo me direciona para coisas e gente mais interessantes, o LinkedIn tem essa questão. E eu pretendo mais tarde voltar a um trabalho mais pro LinkedIn. Mas a grande questão é a falta de pessoal e de tempo para estar administrando todas essas redes. YouTube você não faz mais, né? Cara, eu faço cortes, mas eu vou voltar a fazer YouTube. Eu tenho um monte de aula na cabeça que eu preciso... Já tempo, né? Que eu preciso. Não tem tempo, né, cara? Eu tenho que atender, faz supervisão, cuida de filho, cuida da saúde, cara. Por isso que eu tô aproveitando, cara. Eu vou fazer um filho ano que vem, a gente vai... Então esse ano eu tô botando todos os livros que der na frente pra matar já vários. Já tô fazendo um caixa de livro. Isso. Tô fazendo um crédito de livro cognitivo. É uma reserva cognitiva de leitura. Cara, eu vou te falar um negócio. Filho é legal pra caramba, cara. Não é à toa que eu tenho 4, né? 4 filhos, 4 impulsividades, né? Tem que fazer mais uns 3, cara. Do jeito que... O sexo é um ambiente ótimo pra ser impulsivo, né, cara? Você sabe que vai dar merda e vai lá e faz. Eu digo que a sorte é que eu só tenho 4 filhos, né, velho? Podia ter coisa pior, né? Exato. Então, mas é interessante isso, né? Porque tem áreas que são naturalmente mais impulsivas. É importante que a gente seja impulsivo no sexo. A sobrevivência da depende disso. Tá aí, né? Por isso isso foi selecionado, né? Por isso que a gente tá aqui, exatamente, né? Fábio, obrigado, meu querido. Valeu demais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar com você. É sempre delícia, né, velho? Vamos marcar mais pra frente de novo aí. Vamos, velho. Eu tenho papo aí pra horas e horas. Pessoal, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse episódio com quem você acha que tem interesse, deixa o like aí, porque isso é importante pro YouTube recomendar o nosso conteúdo. E nos vemos no próximo episódio. Valeu, valeu. Valeu, pessoal.